Um outro tipo de expansão que nós podemos ter no trabalho termodinâmico é a expansão reversível. Em termodinâmica, uma transformação considerada reversível é aquela que pode ser invertida pela modificação infinitesimal de uma variável. Aqui, o termo infinitesimal está associado a um processo reversível, indicando algo que pode mudar de sentido em um sistema que está em equilíbrio. Por exemplo, podemos considerar o equilíbrio térmico de dois sistemas que estão sob a mesma temperatura. Se a temperatura de um deles sofrer um abaixamento infinitesimal, haverá passagem de energia do outro sistema para aquele no qual ocorreu o abaixamento de temperatura. Podemos dizer que há uma relação muito próxima entre reversibilidade e equilíbrio. Sistemas em equilíbrio são suscetíveis a sofrer mudanças reversíveis. Considerando a expansão reversível e considerando todo esse cenário que foi descrito agora, num sistema reversível, nós vamos dizer que a pressão externa vai ser igual à pressão do gás, justamente porque nós temos mudanças infinitesimalmente pequenas, ok? Então, aquela expressão de trabalho que nós conhecemos, que é trabalho igual menos a pressão externa vezes ΔV, agora pode ser reescrita como menos P, pressão do gás, vezes ΔV. O trabalho vai ser calculado pela integração dessa expressão, PDV, no intervalo de V inicial a V final. Bem, temos ainda uma outra expansão que deve ser considerada, que é a expansão isotérmica reversível. A expansão é isotérmica graças ao contato térmico entre o sistema, o gás, e a vizinhança e suas vizinhanças. Por exemplo, a gente pode estar tratando de um banho termostatizado. Nesse caso, nós estamos trabalhando com temperatura e número de mols constantes. Nós sabemos que a equação de estado para um gás é PV igual a nRT. Então, para cada estágio da expansão, nós teremos um valor de pressão que vai ser dado por essa expressão aqui, e consideramos que o volume do gás em cada uma das etapas vai variar, ok? Como dissemos anteriormente, a temperatura é constante, o número de mols também. Logo, quando nós fizermos a integração dessa expressão de VI a V final, vezes dV, nós teremos que as variáveis N e RT ficarão fora da integração, uma vez que são constantes, como disse anteriormente. Fazendo a integral para resolver essa equação, nós teremos a integral de 1 sobre V. A integral de 1 sobre x é ln de x. Logo, a integral de 1 sobre V vai ser ln de V. Ln de V em qual intervalo? Intervalo final menos intervalo inicial. Por propriedade de logaritmo, nós podemos fazer essa subtração, pode ser representada na forma de uma razão. Então, o trabalho vai ser dado menos nRT ln de V final dividido por V inicial. Bem, vale lembrar que quando o volume final, esse V final aqui, é maior do que o inicial, do que VI, como no caso de uma expansão, que nós dissemos anteriormente, o logaritmo, esse logaritmo aqui, terá sinal positivo. Assim, o trabalho, o resultado final do trabalho será negativo, pois se isso daqui é positivo mais o sinal negativo aqui, implica que o trabalho será negativo. Nesse caso, nós vamos dizer que o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança e sua energia interna vai diminuir em consequência desse trabalho realizado, por outro lado, a gente também pode inferir que para uma dada variação de volume, cujo o trabalho feito o volume final é menor do que o volume inicial, então essa razão aqui será uma razão negativa. Negativo aqui com o negativo da fórmula, nós teremos aqui um trabalho positivo. Qual que é a consequência disso? O sistema está recebendo trabalho, ou seja, a vizinhança está executando o trabalho sobre o sistema. Como consequência, nós teremos um trabalho com sinal positivo.
Podemos também inferir nesse ponto aqui que a temperatura ela vai influenciar no trabalho. Então, quanto maior for a temperatura do meu sistema, maior vai ser o trabalho realizado, ok? Ainda, nós podemos, a partir para uma expansão isotermicamente reversível, nós podemos ter uma representação gráfica. Esse diagrama indicador, apresentado para o processo, ele permite verificar que o valor do trabalho vai ser igual à área subentendida pela isoterma PV igual a NRT, é essa isoterma aqui. No diagrama também nós temos uma área retangular que corresponde à área do trabalho irreversível, aquele que é realizado contra uma pressão constante. Ó, o valor de P aqui está constante, ok? A quantidade de trabalho realizado, então, no caso da expansão isotermicamente reversível, vai ser dado por essa área que está embaixo dessa curva, né? Lembramos ainda que o trabalho reversível, numa expansão reversível, é maior do que na expansão irreversível. Nós podemos ver por essa curva aqui. Esse daqui seria o trabalho correspondente à expansão irreversível e toda essa área aqui, ó, seria o trabalho correspondente à expansão reversível, né? Então, na expansão reversível, o trabalho é maior do que a expansão irreversível. Então, na expansão reversível, né, nós podemos dizer que o equilíbrio entre a pressão externa e a pressão interna em cada estágio faz com que o sistema não perca nenhuma parcela de seu poder, né, de realizar trabalho, de deslocar ao deslocar o pistão. Não se pode obter mais trabalho no processo, o trabalho máximo vai ser para o processo reversível, pois se nós aumentarmos a pressão externa em qualquer etapa do processo, mesmo que o infinitésimo, nós provocaremos uma compressão. Então, a condição máxima de trabalho a ser realizado é quando eu tenho uma expansão reversível, né? Bem, assim então nós finalizamos, vamos só ver aqui. O trabalho realizado no processo reversível é maior que todos os outros processos, pois a maior pressão do gás confinado, nessas circunstâncias, exige maior pressão externa, para que se garanta a reversibilidade e o trabalho é, correspondentemente, maior. Beleza, assim então a gente finaliza o estudo sobre os tipos de expansão, ok?